Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitória Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o final da minha transição capilar, que na verdade eu finalizei ela há 3 meses, em que eu cortei toda a progressiva, agora eu tô com o cabelo totalmente natural e eu vim aqui compartilhar um pouco desse momento e fazer um resumo de toda a minha trajetória até aqui. Afinal, eu comecei a compartilhar com vocês há quase 2 anos atrás, quando eu comecei a transição capilar. E muita gente me perguntou qual foi o sentimento, que eu tive assim que eu tirei toda a progressiva. E é muito louco, porque foi como se eu fosse eu mesma, sabe? É um alívio de finalmente eu sou quem eu quero ser agora e agora eu me reconheço, sabe? Reconheço minha imagem no espelho, porque eu olho minhas fotos antigas de cabelo liso, de cabelo longo e eu não me reconheço, não sou eu, sabe? Aquela pessoa não representa a personalidade da Vitória de hoje. Então é isso, eu me senti eu mesma. Isso é muito louco e muito forte. Eu sinto que eu tenho mais liberdade com o meu cabelo, sabe? De mexer, de passar a mão, porque eu já não me importo mais se ele perder definição, sabe? Eu acho que eu aceitei muito mais as características do meu cabelo ondulado, passei a gostar dele bagunçado, passei a gostar dele menos definido, mais definido, porque ele muda dependendo do dia. Então eu acho que eu me sinto mais livre, sabe? Em ele estar do jeito que ele está, e eu não me importo em passar a mão e perder a definição mais, sabe? Coisa que eu me importava muito na transição, porque a gente passa muito tempo, tentando definir a parte da progressiva na transição. Então passar a mão e tirar essa definição era assim, não posso. E hoje eu me sinto muito mais livre. E é claro, é muito mais fácil você conseguir, encontrar o produto certo pro seu cabelo. Eu sempre digo que quando você está na transição capilar, não importa se o seu cabelo é ondulado, cacheado ou crespo. Você vai cuidar dele como um cabelo que está na transição. Porque se você cuidar dele como se ele fosse um cabelo ondulado, não vai dar certo. Porque os produtos necessários para você tentar vencer a progressiva, porque dificilmente você consegue vencê-la, dado que ela é uma praga, assim, muito forte, são muito mais pesados, muito mais fortes do que os produtos que eu uso hoje, sabe? Então é completamente diferente. São cuidados completamente diferentes, então quando você tá na transição, cuide dele como se fosse um cabelo de transição, não como se fosse um cabelo ondulado. E bom, facilitou muito a minha vida. Eu demorei 2 anos pra tirar toda a progressiva do meu cabelo. Assim, eu fiz a progressiva, a última progressiva em novembro de 2015 e eu finalizei a minha transição capilar em novembro de 2017. Todo mundo vai demorar este tempo porque eu demorei? Não. Isso vai variar com o tipo de química que você fazia, se era mais forte ou se era mais fraco, e também com o crescimento do seu cabelo, Quanto mais rápido ele cresce, mais rápido a progressiva sai. Então vai variar muito. Tem gente que demora 6 meses, tem gente que demora 2, 3, 4 anos, sabe? Então depende de muitas coisas, de quantas vezes você corta, quanto você está disposta a cortar, enfim, se a sua progressiva sai ou não com lavagem, sabe? Enfim. E eu decidi fazer um resumão da minha progressiva porque vocês me perguntam muito esses detalhes e eu fazia diário da transição capilar no meu blog. Eu vou deixar a playlist, enfim, a lista desses posts aqui no box de informação, porque, enfim, eles eram bem completinhos e tinham várias fotos, mas eu vou colocar elas aqui também e dar uma pincelada no que aconteceu, sabe, no decorrer dos meses durante esses 2 anos. Bom, a minha última progressiva eu fiz em novembro de 2015. Em dezembro de 2015 eu cortei o meu cabelo long bob, mas eu ainda não tinha intenção de começar a transição capilar, mas isso me ajudou muito na transição capilar, mesmo não estando pensando nisso, porque quando você tira, grande parte da progressiva, isso já facilita muito a definir o seu cabelo. Quanto mais pesado é a parte que tem progressiva, mais difícil vai ser de cacheá-la, ou enfim, de tentar amenizar a diferença de texturas. Então, em dezembro eu cortei o meu cabelo long bob, porque eu queria mudar. E aí, em março, abril de 2016, eu já sabia que eu queria voltar com o meu cabelo natural. O primeiro post que eu fiz no meu blog falando sobre o início dela foi em maio de 2016. Que eu já estava há 4 meses da minha última progressiva. Nesse início, assim, até os meus 7, 8 meses depois da progressiva, eu não tentava ativar onda nenhuma, cacho nenhum, porque eu sabia que eu não ia vencer a progressiva, sabe? Não tinha técnica, não tinha produto que vencesse isso. Então, durante 8 meses, eu simplesmente deixei o meu cabelo crescer. Eu não usava secador, não usava chapinha para não ativar ainda mais a progressiva, mas eu também não tentava ativar as ondas. Então, muita gente me pergunta isso,
nossa, né, quanto tempo demorou pra ondular, ou vi faz 4 meses que eu não faço progressiva e não defini nada, realmente não vai definir, principalmente se essa progressiva era forte que nem a minha. Tenha paciência, deixa um período de crescimento do seu cabelo, deixa ele crescer. Depois de 7 meses, em junho de 2016, eu comecei a ver uma leve ondulação, assim, não era muito, não era nem perto do meu cabelo natural, mas para a progressiva que eu fazia, que era muito forte, aquilo nunca tinha acontecido, sabe, durante os meus 5, 6 anos que eu fiz progressiva, nunca tinha chegado naquele nível de ondulação, então eu já tava super feliz. 8 meses depois da última progressiva, em julho de 2016, eu fiz o primeiro grande corte, né? O primeiro corte em que eu fiz pra tirar a progressiva. Eu não me importava o jeito que ia ficar, eu só queria tirar bastante progressiva, sabe? Então eu deixei crescer até aquele momento pra fazer aquele corte. E aí eu fiz um corte, assim, o mais curto que eu já tive até hoje. Era todo repicadinho aqui atrás. E aí eu consegui tirar toda a progressiva da nuca. E aqui na frente ele tinha um bico. Então era um Chanel de bico, né? Mas enfim, aqui tava tudo de progressiva ainda. A franja é o que mais demora pra crescer. Depois dos 9 meses, entre os 9 meses e os 20 meses, eu simplesmente deixei o meu cabelo crescer o máximo que eu podia pra poder cortar o máximo que eu podia. Então foi um período assim de crescimento e de teste de produto. Foi um período que eu viciei no Babyliss. Eu usava muito Babyliss no meu day after, porque eu desisti de ter um day after naturalmente em um período da minha transição, porque era uma luta que eu não conseguia vencer, sabe? Ficava sem definição mesmo e eu tava cansada de tentar uma coisa que não ficava boa, sabe? Então eu tinha 3 opções no meu day after: ou eu fazia Babyliss, ou eu prendia em um coque, ou eu saía com ele bagunçado mesmo, com 2 texturas mesmo, enfim, meio estranho mesmo, sabe? Eu meio que desisti e por isso eu viciei no Babyliss. Eu usava todo day after, assim. O segundo day after eu sempre usava Babyliss. Mas eu também hidratei e nutri muito o meu cabelo nesse período. 1 ano e 8 meses depois da minha última progressiva, em junho de 2017, eu cortei o meu cabelo de novo e foi assim, corte em que eu me apaixonei, que foi um corte em camadas, o penúltimo corte que eu fiz, né? E ali só sobraram 5 dedos de progressiva na minha franja, porque franja demora mais pra crescer mesmo, mas eu já conseguia ver o meu cabelo quase 100% natural, sabe? Era tipo 90% natural, eu já conseguia ver a minha textura de verdade, consegui perceber que o meu cabelo era um 2B e não um 2C do jeito que eu tinha imaginado. E ele enganava muito bem, assim, as pessoas achavam que eu nem tinha mais progressiva, sabe? Mas, obviamente, eu percebia. E, finalmente, exatamente 2 anos depois da minha última progressiva, eu fiz o meu último corte em novembro de 2017, em que eu tirei toda a progressiva. Eu fiz um corte 2 dedos acima do meu ombro, com o comprimento todo repicado, que é o que mais valoriza as ondas, e a base reta, que é o que eu mais gosto, mas você pode escolher da sua preferência, sabe? Enfim, e aí esse foi o resumão da minha história de transição capilar. Dá até uma nostalgia de ver essas fotos. É uma loucura, né, gente? E sempre me perguntam se eu tive vontade de desistir, se eu tive vontade de alisar novamente. E o meu processo de aceitação, o processo de aceitação com o meu cabelo, ele veio muito antes de eu saber a minha textura natural. Ele veio antes, internamente, sabe? Eu sempre digo que autoestima não tem nada a ver com aparência, é um estado de espírito, sabe? E isso aconteceu antes. A minha aceitação com o meu cabelo e com todas as características que envolvem ele, frizz, volume, falta de definição, vieram antes de eu conhecê-lo. Então não, eu nunca tive vontade de desistir. Não vou falar que assim, todos os dias eu amava meu cabelo, achava lindíssimo. Não é verdade. Mas vontade de desistir eu nunca tive. Até porque eu tenho uma qualidade que eu admiro muito, e olha que eu não reconheço muito as minhas qualidades, é que eu sou persistente. Então quando eu coloco um objetivo na minha vida, eu não vou parar até chegar nele. Eu já disse várias vezes aqui no canal que eu ia chegar até o fim. E quando eu chegasse até o fim, eu ia ver se eu queria voltar para progressiva ou não. Então eu não ia desistir no meio, sabe? Eu não ia jogar meses fora. Eu queria ver minha textura natural. Esse era o meu intuito. E eu não ia desistir, eu não ia abandonar esse objetivo. Mas eu também não posso dizer que a minha transição foi difícil. Assim como eu digo que eu não amava meu cabelo todos os dias. Não foi difícil porque o meu cabelo é ondulado e principalmente porque minha raiz é mais lisa. Então a diferença de textura não era tão grande. Então sim, é de certa forma facilitado, mas não quer dizer que foi fácil, sabe?
sabe? E eu acho que ter cabelo ondulado também tem muito a ver com estar pronta para o que vier. Entender que um dia seu cabelo vai estar meio parecendo um escovado mal feito, uma escova mal feita. Outros dias ele vai ficar super cacheado. Outros dias ele vai ficar meio ceboso porque o produto pesou, sabe? É estar aberta pro seu cabelo ser quem ele quer ser. Essa é uma parte muito grande, muito difícil do cabelo ondulado, que muita gente tem dificuldade, sabe? E a última coisa é que me perguntam muito sobre como eu lidei com os comentários maldosos e com as críticas. E eu não sei se eu tive muitas, assim, eu tinha comentários do tipo, nossa, o que aconteceu com o seu cabelo? Nossa, o que você tá fazendo com o seu cabelo? Sabe, aquelas coisas que você percebe que o tom de voz da pessoa não é muito agradável, mas a pessoa também não falava diretamente. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa fechada, eu não sou de dar liberdade para as pessoas invadirem a minha privacidade, sabe? Eu sou fechada. Então eu acho que as pessoas não se sentiam na liberdade de chegar e falar. Então era só se a pessoa era muito cara de pau mesmo. E eu não sou o tipo de pessoa que fica quieta, sabe? Então eu acho que isso dá uma certa distância, assim, nas pessoas, o que foi muito positivo nesse caso. Mas eu acho que, de modo geral, e uma coisa que eu posso dizer pra você é: se cerque de pessoas que te apoiem pelo que te faz feliz, não pela sua aparência. De amigos, de namorados que te apoiem na decisão que você tomar, sabe? Principalmente quando ela tem a ver com a sua aparência. Não fique do lado de pessoas que são negativas e que te influenciam a desistir das coisas que você quer. Eu sei que quando isso vem da família é muito mais difícil, porque o processo vai ser de se afastar mentalmente e emocionalmente, já que você não consegue fisicamente, sabe? É entender que aquilo é por você, é pra você se sentir bem, é pra você se sentir feliz, e você não vai desistir por qualquer outra pessoa, apenas por você, se um dia você quiser. Me conta aqui embaixo se você já teve essa experiência de transição capilar e se você está tendo, como está sendo esse momento. Eu tenho uma playlist aqui no canal com todos os vídeos que eu compartilhei, desde finalização, 2 finalizações durante a transição, day after, perguntas, dicas mais importantes, enfim. Eu acho que é uma playlist bem completa que pode te ajudar bastante, vai estar aqui e no box de informação. Espero que eu possa ter te influenciado de maneira positiva ou te ajudado com alguma coisa. Um enorme beijo! Não se esqueça de compartilhar e curtir este vídeo para que eu possa alcançar mais pessoas. Tchau!